Olá, estamos no nosso 27º vídeo do Veda Psi, abril de 2016. Tá acabando, né, gente? Bom, no vídeo de hoje eu trago um esquema de estudo. Então eu vou esquematizar junto com vocês o estudo sobre a liderança, um estudo específico para concursos públicos, ok? Então é só acompanhar comigo como é feito esse esquema de estudos. Os esquemas de estudos, eles nos ajudam a interconectar ou a ligar determinados assuntos dentro de um mesmo tema, facilita muito o aprendizado, a memorização e a esquematização de todo esse conteúdo, ok? Então, acompanha comigo esquematização do tema liderança para concursos. Vamos lá então ao nosso esquema de estudo, tema liderança. Coloquei liderança aqui no centro e a gente vai puxar agora a palavra-chave quando a gente trata de liderança, que é a influência. É a palavra mais comum em praticamente todas as definições de liderança, ok? Independente do autor. Então, a liderança é um processo de influência. Mais abaixo aqui, vocês não estão vendo agora, mas já eu mostro para vocês, diz respeito à confiança. A confiança é um atributo essencial associado à liderança. Aqui do ladinho eu estou puxando as teorias. Quando a gente fala de liderança para concurso, a gente precisa abordar as teorias da liderança, ok? Outros pontos que são importantes quando a gente fala ou estuda sobre liderança, os conceitos. Em concurso, às vezes é pedido o conceito assim como o autor coloca, tá? Bem literal. Falamos também a diferença entre liderança e gerência, e a gente também aborda os papéis do líder, como mentor, inovador, negociador, enfim. O contexto da liderança também é muito importante. Então tem 4 aspectos que são importantes, você pode até puxar no seu próprio esquema de estudo. São as características do líder, liderados, tarefa e a conjuntura social, política e econômica. Quando falamos de gênero no estudo da liderança, a gente se refere às dificuldades das mulheres em conquistar posições de gerência ou de supervisão. E a gente lembra um pouquinho do conceito de teto ou telhado de vidro. Voltando lá então para a palavra-chave da liderança, que é a influência, a gente pode falar dos graus de influência ou graus de influenciação, como diz que é a Venato, e abordar também a autoridade ou a influência formal e a informal, onde a informal é conferida por um cargo e a informal é a influência voluntariamente aceita pelos seguidores. Já no que diz respeito à confiança, que é o atributo essencial associado à liderança, a gente pode dizer que a confiança é a pedra fundamental da liderança. Não está aparecendo aqui para vocês, mas já eu puxo aqui a folha e vocês vão conseguir ver. A gente pode falar também das dimensões da confiança e também no contrato psicológico, que pode também ser associado à questão da confiança. Agora falando das teorias da liderança. Então a gente tem aqui 4 blocos importantes de teorias quando a gente fala de liderança. A gente tem primeiro as teorias, ou a teoria dos traços, que diz respeito à ênfase na figura do líder e também nos seus traços, sejam eles físicos, intelectuais, sociais, ok? O segundo bloco é o de teorias comportamentais. Eu elenquei na verdade as teorias comportamentais, vou deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês, caso vocês queiram ver, mas a gente vai repassar aqui também. O terceiro bloco, teorias contingenciais. Daqui a pouquinho eu mostro como essas teorias são quantidades de questões que solicitam conhecimentos dessas teorias. E aqui embaixo, quase não aparecendo, bloco de teorias que alguns autores classificam como teorias contemporâneas. Tá? Já vou deixar aqui também para vocês, vou subir a folhinha e a gente vai ver tudo. Então vamos lá. Em relação às teorias comportamentais, as principais teorias comportamentais ou aquelas que são mais solicitadas em concurso, mais abordadas nas literaturas, são, como eu coloquei para vocês, os estilos de liderança, os estudos da Universidade de Ohio,
os estudos da Universidade de Michigan, o grid ou grade gerencial. Pessoal, estou falando tanto nisso que vocês vão decorar só em assistir esses vídeos, né? A teoria 3D da eficácia gerencial, quase não está aparecendo ali, mas já vou puxar para vocês. Também os estudos escandinavos, interação membro-líder, ok? E também os 4 estilos de liderança de Likert ou Likert. Então, essas são consideradas teorias comportamentais. Em relação às teorias contingenciais, a gente tem o modelo de Fedler, temos a teoria situacional de Hersey, o próprio nome já dá a dica aí, né? Contingencial, teoria situacional. A teoria do caminho objetivo de House. Temos ainda como teoria contingencial o modelo de participação do líder e também o modelo de Tannenbaum, que tem aquele contínuo de liderança, de uso da autoridade versus áreas de liberdade, ok? Em relação às teorias contemporâneas, a gente tem a teoria da liderança carismática, da visionária também, mas a carismática é aquela que é mais pedida em concurso, e também a liderança transformacional. E quando a gente fala de liderança transformacional, é importante a gente também trazer o conceito de transacional e a diferença entre elas. Então, se a liderança transformacional diz respeito a esse líder que é inspirador, que é transformador, que é agente de mudança, a gente tem também a liderança do tipo transacional. Eu coloquei troca, né, porque é uma marca desse tipo de liderança, onde o líder tem um papel mais de negociador, a gente pode dizer que é uma liderança manipulativa. Bom, agora eu mostro para vocês o esquema como um todo. Então, a gente tem como no centro liderança, que é o tema do nosso esquema de estudo. A gente puxou para cima a palavra-chave da liderança, que é a influência, tá? É uma palavra praticamente comum a todas as definições, os conceitos de liderança. E a gente tem que existem graus de influência, existe também a influência que é formal e informal. Aí a gente desce e a gente tem a confiança. Coloquei aqui embaixo como se fosse uma estrutura mesmo da liderança, né? É um atributo essencial à liderança. E a gente pode entender que é a pedra fundamental, que ela tem as dimensões, e também a gente pode entender, dentro desse conceito de confiança, o contrato psicológico. Então, voltando em relação à liderança, a gente pode explorar e deve explorar, quando a gente estuda para concurso, os conceitos de liderança, que algumas vezes são pedidos na sua literalidade, como os autores colocam. Então é importante que a gente estude os diversos conceitos. Na maioria das vezes eles são muito parecidos ou em algumas vezes complementares. O papel do líder, tá? É importante a gente saber os papéis do líder, o contexto da liderança, então a tarefa, a conjuntura social e política e econômica, as características do líder e também dos liderados, e também trazer essa questão do gênero, né, dessa dificuldade das mulheres em alcançar ou em conquistar essas posições de liderança. E aí a gente caminha para as teorias, que são o principal foco das bancas elaboradoras. Tá? Então, se o concurso que você pretende prestar no conteúdo programático tem a liderança, então, além do conceito, dos papéis do líder, do contexto, a sua ênfase precisa estar nas teorias, principalmente as teorias contingenciais e comportamentais, tá? Contemporâneas também e, eventualmente, a teoria dos traços, mas é preciso se concentrar no estudo das teorias. Tá? Então, agora eu vou passar para uma imagem e nela iremos identificar, com a ajuda da caveirinha rosa, quais pontos desse esquema foram alvos de concurso. Então, a gente tem a caveirinha rosa ali em cima, sobre essa influência formal e informal, alvo de questões, e não só uma questão, várias questões, tá? Outro tema, que é o melhor, outro ponto desse esquema que foi alvo de prova, alvo de questão, papéis do líder, contexto da liderança, gênero, tá?
Em relação também mais abaixo, a pedra fundamental, confiança, então foi cobrado também em concurso. Em relação às teorias, a gente tem aí nos últimos concursos das grandes bancas, pelo menos 2 questões de teorias comportamentais. A gente tem pelo menos 6 questões que abordam ou que pedem conhecimento sobre as teorias contingenciais. Em relação às teorias contemporâneas, 3 questões, dessas 3, 2 questões falando ou pedindo conhecimento, né, a respeito da liderança transacional. Então é muito importante que você estude, que você faça esse esquema vai facilitar o seu estudo e que se concentre nas teorias da liderança. E aí, gostaram? Agora vocês mesmos podem fazer os seus próprios esquemas de estudo ou seus mapas mentais para que isso possa facilitar tanto o aprendizado quanto a memorização desses conteúdos, ok? Um beijo e até amanhã.